Well, hello there. Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui falando sobre o verbo have. Hoje, o nosso segundo vídeo, vamos ver o have como um verbo auxiliar. Já vimos como verbo principal da frase, hoje é como verbo auxiliar. Lembrando que o verbo auxiliar serve para acrescentar ou modificar um sentido, ele acrescenta significado. E nós vamos focar nele como formando significado nos perfect tenses, nos tempos verbais perfeitos. Bom, para a gente ver um pouquinho, deixar mais claro como que funciona o verbo auxiliar, ele serve para indicar o tempo verbal, que é o tense. Ele serve para indicar o mood, ou modalizar, como por exemplo para indicar que se trata de uma pergunta. Ele pode ajudar também a entender qual que é a voz passiva, voz ativa, entre outros usos que ele tem. Nosso foco hoje é falar sobre tempo verbal, então é verb tense. E nós vamos ver o have indicando uma relação com o passado. É assim que ele funciona. Assim como o do indica que é presente, o have vai indicar uma relação com o passado. Vamos começar olhando o present perfect. Tem aqui uma imagem do Pato Donald e ele está falando o seguinte: I have been to Bahia. Escolhi essa imagem porque o Pato Donald já teve sim na Bahia com Zé Carioca. Vou deixar o link aqui nos comentários para quem não conhece poder dar uma olhada. Comentários na descrição do vídeo. Então tá aí. I have been to Bahia é um exemplo de present perfect. Tá, mas o que é o present perfect? Para que serve? Como se usa? Primeiro vamos dar uma olhada como ele é formado. Então ele vai ter o have mais o past participle. Ele traz aquela terceira coluninha dos verbos. Toda vez que a gente for usar o have, ele vai vir com a terceira coluna. Que terceira coluna é essa? Essa aqui, olha. Então tem see, saw, seen. Ver, viu, visto. I have seen the pyramids. Eu vi as pirâmides. É interessante lembrar que nesse uso aqui, a gente não vai traduzir como eu tenho visto. Já vi muita gente falar isso. Eu tenho visto, eu tenho feito, eu tenho dito. Nesse caso, é legal pensar assim. A gente usa o have mais o participle quando a gente diz que é passado, mas não indica quando. Então isso acontece. Bom, existem vários usos do present perfect, mas esse é um que a gente está olhando agora. Você está indicando que é passado, mas não está dizendo quando. I have seen the pyramids. Eu vi as pirâmides. I have traveled by boat. Eu viajei de barco. I have bought a car. Eu comprei um carro. São três ações que estão no passado, mas você não está dizendo quando. E aí, como é que você indica isso? Com have plus participle. I have seen the pyramids. I have traveled by boat. I have bought a car. Então tá aí o primeiro, present perfect, uso de have como verbo auxiliar. No segundo, eu vou acrescentar aqui o present perfect continuous. A gente já conhece o present continuous, muita gente já viu isso na escola, todo mundo diz, só que eu aprendi na escola foi o verbo to be. Ele é necessário para criar esse continuous. Mas vamos dar uma olhadinha como que ele funciona. Então tá aqui a mulher se arrumando, se preparando, e alguém está falando, You've been getting ready for an hour. Você está se arrumando há 1 hora. Né? Olha, já estou chegando. Né? Aposto que ela mandou essa mensagem aí para alguém. Já estou chegando, tá? Tô saindo de casa agora. E aí, tá aí. You've been getting ready for an hour. Você está se arrumando já há 1 hora. Então, como que a gente vai entender isso? Olha só. Então, o perfect, ele traz uma relação com o passado. E o continuous indica ação em progresso. Então, quando você tem o continuous, ele indica ação em progresso. É o be mais o ing. Então, é uma ação que começou no passado e está acontecendo agora. Olha aqui esse exemplo. You've been driving for hours. Let's stop for a minute. Você já está dirigindo há horas. Então veja, começou no passado,
Está acontecendo agora ainda. You've been driving for hours. Let's stop for a minute. Mais um exemplo. They've been working for weeks on that project. It's amazing. Eles estão trabalhando há semanas naquele projeto. É incrível, maravilhoso. Nos dois casos, a ação começou no passado e continua acontecendo agora. Então, a gente usa o have, como a gente já tinha visto, e acrescenta agora o aspecto continuous, né? Então, vai ter have mais o be mais ing. Bom, o próximo é o past perfect. Past perfect, olha só. O jovem falando com a professora. E olha o que ele está dizendo. I had done my homework, but the dog ate it. Eu tinha feito minha lição de casa, mas o cachorro comeu. Então você percebe que tem dois passados nessa frase. Eu tinha feito, mas o cachorro comeu. I had done, but the dog ate it. Então você tem dois passados e você quer indicar qual é o passado mais antigo, qual que foi a primeira ação. E para isso a gente usa o had mais o participle. Então toda vez que você tem duas ações no passado e você quer deixar bem claro qual é a ação mais antiga, qual que é o primeiro passado, você usa o had e o participle. Como aqui. We went to the cinema, but I had seen that film last week. Nós fomos ao cinema, mas eu já tinha visto aquele filme semana passada. Mais um exemplo. I had finished all my work. Then I had a little walk in the park. Eu tinha terminado todo o meu trabalho e aí fui caminhar no parque. Nos dois casos, dois passados, o passado mais antigo é indicado com o had e o participle. E aqui no past perfect, no passado do passado, a gente também pode incluir o aspecto continuous. Olha só. I had been working on it for hours, then the dog ate it. Eu tinha trabalhado nele por horas, eu já estava trabalhando nele por horas. Aí o cachorro comeu. Vou colocar mais um exemplo aqui. I had been walking for a while, then I met Steve. Eu estava andando já há um tempo, e aí encontrei o Steve. Mais um. We had been talking for a couple of weeks, but then negotiations came to a halt. Nós estávamos conversando, estávamos conversando por algumas semanas. A couple quer dizer dois, um casal, literalmente, mas ele pode indicar, pode ser usado aqui para qualquer tipo de situação, quantidade pequena. We had been talking for a couple of weeks, but then negotiations came to a halt. Nós estávamos falando por algumas semanas, mas aí as negociações chegaram numa parada. Halt, onde a gente diz alto, significando parar. E aí, future perfect. Mas futuro no passado, passado do futuro, como é que é isso, né? Olha aqui. I will have done it by 2 p.m. tomorrow, ok? Eu terei feito, veja, eu terei feito até as 2 de amanhã, ok? Então, quando a gente fala de future perfect, a gente tem will, que indica futuro, have, que a gente sabe que indica uma relação com o passado, e o participle, a terceira coluninha, para criar essa ideia. Eu terei feito isso, aquilo, até tal momento. Um exemplo aqui. Samantha, will you have finished your report by Thursday? Samantha, você terá terminado seu relatório até quinta? Mais um exemplo. I will have traveled to 5 different countries by 2030. Eu terei viajado a 5 países diferentes até 2030. Então tá aí uma rápida olhada
nos usos de have, nos perfect tenses. Isso é realmente uma organização bem breve do que eles são, mas tem bastante o que se estudar dentro disso. E uma revisão do que nós vimos aqui. Have como verbo auxiliar, formando present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect. Bem, parabéns para quem ficou até aqui. Obrigado por ter assistido e até a próxima. See you later!